Apocalipse de São João, capítulo 19. Ouçamos agora o capítulo 19 do livro do Apocalipse, segundo a Nova Vulgata. Depois destas coisas, ouvi no céu como que a forte voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus julgamentos. Ele julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e vingou o sangue dos seus servos derramado por suas mãos. E novamente disseram: Aleluia! A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. E saiu uma voz do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus dos seus servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas, e como o estrondo de fortes trovões, que diziam: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, e demos glória a Ele, porque chegaram as núpcias do Cordeiro, e sua esposa preparou-se. Foi-lhe concedido revestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, pois o linho representa as obras justas dos santos. Então ele me disse: Escreve: Felizes os que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então caí a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faças isso. Sou servo como tu e como teus irmãos que conservam o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. Aquele que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Trazia escrito um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam sobre cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Sobre sua veste e sobre sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi então um anjo de pé no sol. Ele clamou em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus, para comerdes a carne dos reis, a carne dos comandantes, a carne dos poderosos, a carne dos cavalos e de seus cavaleiros, e a carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos, para combater aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta, aquele que realizava sinais diante dela, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e adoravam sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Comentário patrístico de destaque para Apocalipse 19. Para o capítulo 19 do Apocalipse, o comentário patrístico mais rico e representativo da tradição antiga é o de Santo André de Cesareia, séculos XVII, autor da obra Comentário ao Apocalipse, in Apocalipse. Santo André foi arcebispo de Cesareia, na Capadócia, atual Turquia, e escreveu o comentário ao Apocalipse, que se tornou a principal referência da tradição grega sobre este livro. Sua obra preserva interpretações ainda mais antigas, recebidas dos padres que o precederam. O sentido espiritual do capítulo 19, segundo Santo André de Cesareia, este capítulo descreve o triunfo definitivo de Cristo sobre todas as forças do mal e a manifestação gloriosa do reino de Deus. Após a queda da Babilônia, símbolo do mundo corrompido e rebelde contra Deus, o céu inteiro explode em louvor. O repetido aleluia é visto pelo padre da igreja como a alegria dos santos ao contemplarem a perfeita justiça divina. Ele escreve que, open quote, os santos não se alegram pela destruição dos pecadores em si mesma, mas pela manifestação da justiça de Deus e pela libertação da criação dos poderes que a oprimiam. Close quote. Assim, o juízo divino aparece não como vingança arbitrária,
mas como restauração da ordem querida por Deus. As núpcias do Cordeiro. O centro espiritual do capítulo encontra-se nos versículos 7 a 9. Open quote. Chegaram as núpcias do Cordeiro. Close quote. Para Santo André, estas núpcias representam a união eterna entre Cristo e sua igreja. O Cordeiro é Cristo, a esposa é a igreja glorificada. As vestes de linho puro representam as virtudes e a santidade dos fiéis. Ele comenta, open quote, o linho resplandecente indica a pureza da vida segundo Deus, adquirida pela graça divina e manifestada nas boas obras dos santos. Close quote. Essa interpretação está em perfeita continuidade com a tradição de Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Gregório Magno. Todos eles identificam a igreja como a esposa preparada para o encontro definitivo com Cristo. O banquete das núpcias. Quando o anjo proclama, open quote, bem-aventurados os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro, close quote. Santo André vê aqui uma referência à plenitude da comunhão dos santos. Na terra, os fiéis participam sacramentalmente dos mistérios divinos. Na eternidade, participarão da realidade plena desses mistérios. O banquete simboliza a visão beatífica, a comunhão perfeita com Deus, a alegria eterna dos redimidos. O anjo recusa a adoração. No versículo 10, João cai aos pés do anjo. O anjo imediatamente o corrige. Open quote, adora a Deus. Close quote. Santo André observa que esta passagem possui enorme importância doutrinal. Ela demonstra que os anjos são criaturas. Os anjos servem a Deus. Toda adoração pertence exclusivamente à Santíssima Trindade. O padre utiliza esse texto para mostrar a diferença entre a veneração dos santos e a adoração devida somente a Deus. O cavaleiro do cavalo branco. A partir do versículo 11 aparece uma das mais majestosas imagens de todo o Apocalipse. Cristo surge montado num cavalo branco. Santo André identifica sem hesitação este personagem com o Senhor Jesus glorificado. Cada detalhe possui significado espiritual. O cavalo branco simboliza a vitória perfeita e a pureza divina. Fiel e verdadeiro, Cristo é fiel às promessas feitas desde toda a eternidade. Os olhos como chama de fogo representam sua ciência perfeita. Nada permanece oculto diante dele. Os muitos diademas indicam sua soberania universal. Todos os reinos pertencem ao Senhor. O nome desconhecido. Segundo Santo André, open quote, a essência divina do Filho permanece incompreensível para toda criatura. Close quote. Mesmo os anjos não podem compreender plenamente o mistério de Deus. A veste salpicada de sangue. O versículo 13 afirma, open quote, estava vestido com uma veste aspergida de sangue. Close quote. Santo André oferece uma interpretação profundamente cristológica. O sangue não é o dos inimigos derrotados, é principalmente o sangue da própria paixão de Cristo. A veste ensanguentada recorda a encarnação, o sacrifício da cruz, a redenção da humanidade. O rei vencedor é o mesmo cordeiro imolado. A vitória foi conquistada pelo amor sacrificial. O nome Verbo de Deus. O comentário associa imediatamente esta passagem ao prólogo do Evangelho de São João, open quote, no princípio era o Verbo, close quote. Cristo aparece como a palavra eterna do Pai. Aquele que criou o mundo é também aquele que o julga. O mesmo Verbo que chamou a criação à existência realizará agora seu julgamento definitivo. A espada que sai da boca. A espada não é uma arma material. Santo André ensina que ela simboliza a palavra de Deus, o poder do julgamento divino, a verdade que separa o bem do mal. Cristo vence por sua palavra soberana. O julgamento é executado pela autoridade de sua verdade. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O título inscrito sobre sua veste manifesta a supremacia absoluta de Cristo. Nenhum governante terreno possui autoridade independente. Todos os poderes humanos são passageiros. Somente Cristo reina eternamente. Santo André observa que este versículo onde a pretensão dos impérios terrenos de se apresentarem como absolutos. A derrota da besta. Nos versículos finais, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Santo André interpreta a cena como a derrota definitiva do poder político hostil a Deus, da falsa religião, da mentira espiritual, das forças demoníacas que enganam a humanidade. A batalha é descrita de forma breve porque diante do poder divino não existe verdadeira resistência. Cristo não trava uma guerra difícil. Sua vitória é imediata e absoluta. Se fosse necessário escolher apenas uma ideia central de Santo André de Cesareia para acompanhar a leitura deste capítulo, ela poderia ser resumida assim. Open quote.
O Cristo que aparece glorioso no fim dos tempos é o mesmo Cordeiro que foi imolado por amor na cruz. Sua vitória não nasce da força humana, mas do sacrifício redentor. Por isso os santos cantam aleluia, porque finalmente a justiça, a verdade e o amor de Deus manifestam-se em plenitude, e a Igreja entra para sempre nas núpcias eternas do seu Senhor. Close quote. Essa síntese representa de modo particularmente fiel o coração teológico de Apocalipse 19, segundo a tradição patrística da Igreja. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.